aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier e vamos embora continuando o nosso estudo das classes gramaticais, tá? Já vimos substantivo, adjetivo, artigo e numeral, vamos para os pronomes. Em primeiro lugar, o conceito de pronome é a classe gramatical que acompanha ou substitui o substantivo, atribuindo aí, fazendo a relação às pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda ou terceira, quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Por exemplo, primeira pessoa, eu, é quem é que está falando, o enunciador, tu, com quem se fala, e ele ou ela, de quem se fala, tá bom? O pronome tem duas classificações específicas que servem para todos os tipos de pronomes. Essa classificação é entre pronome substantivo e pronome adjetivo. O pronome substantivo, ele representa um substantivo, ele funciona como se fosse um substantivo. Então, por exemplo, ninguém veio à festa, ninguém é um pronome indefinido. Ninguém funciona como se fosse um substantivo. Eu cheguei, eu funciona como se fosse um substantivo. Já, por exemplo, esse é o meu livro, meu, que é um pronome possessivo, está ligado ao substantivo livro. Então, se ele está ligado a um substantivo, ele funciona como se fosse um adjetivo, tá bom? O pronome pessoal é aquele que representa as pessoas do discurso frente, geralmente, a um verbo, a uma ação. Então, aqui eu tenho o pronome pessoal do caso reto, é aquele que funciona como sujeito de um verbo sempre. Então, eu irei à festa. Eu, sujeito do verbo ir. Traga um livro para eu ler. Eu, sujeito do verbo ler. Então, nesse caso, o pronome pessoal do caso reto. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai funcionar como alvo da ação, nunca como sujeito, como objeto, como complemento. Então, esse é o papel dele, objeto e complemento. Então, por exemplo, traga um livro para mim, ponto. Então, mim aqui funciona só como alvo da ação. Só se fosse para eu ler, é que eu usaria do caso reto, tá bom? Além de que a gente tem um átono e o tônico, e a diferença principal vai ser a seguinte. O tônico é utilizado somente preposicionado. Tem que ter alguma preposição antes disso aqui, tá? A ti, a mim, para mim, por ele, por ela, enfim, por nós e por aí vai. Então a gente tem o caso tônico que tem que ter preposição antes. E o átono não tem a preposição antes, mas ele tanto pode funcionar como objeto direto quanto indireto, tá? Ele trouxe um livro para mim. Eu vou pegar esse para mim e transformar no átono. Ele me trouxe um livro. Esse me está representando o mesmo que para mim, tá bom? Só que ele não aparece preposição para ele. E aqui a gente tem uma especificidade no caso da terceira pessoa, porque esse O e esse A só pode funcionar como objeto direto, enquanto o lhe só pode funcionar como objeto indireto. O resto é independente, mas O e A só podem funcionar como objeto direto, O, A, Os e As, objeto direto. O lhe somente pode funcionar como objeto indireto, tá bom? Então a gente tem aqui, eu o vi hoje cedo. Eu vi ele, não, pode não, porque aqui só pode se for preposicionado. Então ele, ela, eles, elas, sem preposição antes, não pode funcionar como complemento de verbo, tá bom? Então eu o vi, é átono. Eu entreguei o livro a ele, veja, a ele, poderia ser esse. Mas se for trocar por um átono, eu lhe entreguei um livro, porque esse lhe representa objeto indireto. Esse a ele é objeto indireto, tá bom? Dúvida aí não, né? Tranquilo. Outra observação é que esse pronome pessoal, átono, pode ser usado com a ideia de posse, por exemplo. Então, arrancou-lhe o braço. Aí a gente usa o lhe. Arrancou-lhe o braço, é o mesmo que arrancou o braço dele. Ou acertou-me a cabeça, acertou a minha cabeça, tá bom? Então é isso, pronome pessoal. Pronomes de tratamento são utilizados para se referir a alguém com uma relação de respeito ou alguma autoridade. Você geralmente é mais familiar, uma proximidade maior com a pessoa, senhor, senhora, um grau de respeito maior, ou pela idade, ou pelo que representa. E Vossa Senhoria é um tratamento mais formal para uma pessoa que se tem um respeito, tem uma obrigação de demonstrar um respeito, porém não tem direito a nenhum outro pronome de tratamento, tá?
Na verdade, houve um erro aqui no resumo, Vossa Senhoria, mas aqui a abreviação está de Vossa Excelência, tá bom? Então, se você imaginar que aqui é Vossa Excelência, a gente utiliza Vossa Excelência para deputado, para senador, para políticos em geral, é o mais comum. Vossa Santidade é utilizado para o Papa, somente ele, e Vossa Reverendíssima, travou aí, cardeais e sacerdotes, tá bom? Sacerdotes. Uma curiosidade sobre o pronome de tratamento é que, veja, aqui tem vossa, vossa, vossa. Nesse caso eu estou falando com a pessoa. Se eu colocasse Sua Senhoria, Sua Santidade, Sua Reverendíssima, ou Sua Excelência, no caso aqui, eu estaria falando sobre a pessoa. Então, Sua Excelência, o deputado tal não veio hoje. Eu estou falando sobre ele. Se eu estou falando com ele, Vossa Excelência. Tá bom? Pronomes demonstrativos, o que é que eles fazem? Geralmente eles situam o discurso em relação à questão espacial, temporal ou até dentro do texto. Como assim? Veja, aqui está tudo na ordem, tá? As explicações. Eu vou começar com esse, isso e essa. Aqui não tem todos os demonstrativos, mas são os mais usados, tá? Esse, isso, essa são pronomes demonstrativos. Em relação espacial, é algo que está perto de quem ouve. Então, estou falando com você, meu aluno. Pega esse lápis que está na sua frente. Pega esse lápis que está perto de você que está ouvindo, perto de quem ouve ou de quem recebe a mensagem. Em relação ao tempo, eu indico o passado. Então, esse último final de semana foi bem complicado. Esse, em relação a um passado. Ou dentro do texto, para a redação isso aqui é importantíssimo, tá? Muita gente tem esse erro e eu marco lá e muita gente ainda não entende. Eu me refiro a algo que eu já citei no texto. Por exemplo, o trabalho infantil permanece no Brasil. Ponto. Esse problema, esse retoma o que já foi citado, tá bom? Este, isto, esta. A gente tem a expressão isto é, que é uma expressão cristalizada. Tá? Isto é o mesmo que ou seja, uma explicação. Ela já é cristalizada, então é usada sempre dessa maneira. Mas, tirando isso, este, isto, esta é perto de quem fala. Esta caneta é laranja. Está perto de mim que estou enunciando. Indica também o momento atual. Este final de semana deve ser de responsabilidade, deve ser de isolamento social. Este, agora, o atual. E no caso do texto, dentro do texto, é uma antecipação. Por exemplo, os principais fatores são estes, : tal, tal e tal. Então eu antecipo o que será falado. Eu vou e coloco ali os 2 pontos, geralmente, ou um travessão, ou algo do tipo, e apresento o que vai ser citado. Aquele, aquela, aquilo. Eles podem indicar espacialmente algo longe. Então, eu estou aqui, vocês estão do outro lado da sala e eu falo de algo que está lá fora que a gente está vendo pela janela. Olha lá aquele carro. Está longe dos dois. Longe de quem enuncia e longe de vocês que estão ouvindo. Tá bom? Aquele, aquilo, aquela. Em relação a tempo, indica um tempo remoto no passado. Então, falo da Primeira Guerra Mundial e eu digo que naquele ano do início da guerra, tá longe, né? Bem longe. Então, lembrando que isso aqui pode ser fundido com alguma preposição. No caso, naquele é a preposição em mais o aquele. Inclusive, o aquele, aquela, aquilo pode ter crase, tá? Se tiver a preposição antes. Refiro-me àquele rapaz. Refiro-me a algo. Esse algo é aquele que já tem um A aqui. Então, aqui vai ser aquele com acento grave. Beleza. E na redação, como é que eu uso aquele, aquela, aquilo? Vê. Em relação à posição de ideias no texto, eu só posso usar da seguinte maneira. Eu citei 2 elementos, 2 pessoas, vamos dizer 2 pessoas. Eu citei pessoa A, pessoa B. Eu citei Alberto e Berg. Massa. Se eu quero retomar um dos dois separadamente para acrescentar alguma coisa, eu separo usando este para o mais próximo, ou esta se for feminino, e aquele para o mais distante, ou aquela se for feminino. Então, por exemplo, Alberto e Berg saíram hoje. Este precisou fazer a barba. Quem? Berg. Aquele foi ao mercado. Aquele quem?
Alberto, tá bom? Então aqui eu uso o aquele para retomar esse par. Ó, professor, mas o senhor falou que este, esta, este antecipa. Certo, aqui é um caso especial. É usando o par, este e aquele. Este, o elemento mais próximo, aquele, o primeiro que foi citado, que consequentemente está mais distante. Tá bom? Vamos seguindo, falar de pronome indefinido. O pronome indefinido ele vai ficar sempre na terceira pessoa, podendo ser no singular ou plural. Alguns têm variação, tá? Esses aqui variam, esses dois aqui, tirando vários que é só plural, e ele varia só o feminino, masculino, e esses aqui são invariáveis. Ó. Exemplos de indefinidos: algum, certo, muito, nenhum, outro, pouco, qualquer, todo, algumas, certos ou certas, muitos ou muitas, nenhumas, nenhuns, outros, vários. A gente tem algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo, que são invariáveis. Tá? Entre outros aspectos, é interessante saber o pronome indefinido, conhecer, porque regra de crase. Chego lá na crase, antes de pronome indefinido não tem artigo. Se não tem artigo, não forma crase. Eu tenho que saber o que são esses pronomes indefinidos. Pronome relativo, a gente vai inclusive bem mais para frente fazer um exercíciozinho disso aqui. É importantíssimo para a redação. O que é que ele faz? Ele retoma um termo antecedente, um termo que já foi citado, para não ter que repeti-lo, ao mesmo tempo que introduz uma oração adjetiva, que é uma oração que acrescenta informação a mais. Por exemplo, eu comprei o carro é novo. Estranho, né? O carro, para que repetir? Eu comprei o carro é novo. Para não ter que repetir, eu posso utilizar um pronome relativo para fazer essa substituição. O carro, o qual comprei é novo. Ou o carro que comprei é novo. Que comprei é a oração adjetiva introduzida por esse pronome relativo. Isso aqui vai ser importantíssimo para a gente, né? Quando a gente for estudar também as orações adjetivas, quando for exercitar para a redação. Pronomes interrogativos, o que danado esse negócio faz? É bem óbvio, né? Pronome interrogativo faz pergunta, serve para interrogar, perguntar alguma coisa. Perfeito. Então aqui eu tenho qual, quais, que, quem, quanto, quantos, quanta, quantos. Ele serve para introduzir uma pergunta. E por fim, pronomes possessivos serve para indicar a posse, atribuindo a uma das pessoas do discurso. Meu livro, de quem é? Da primeira pessoa do discurso. Então, indicando posse. Lembrando que posse não é só usado, a gente fala de posse, mas não é só uma coisa que eu tenho, uma coisa que eu possuo. Quando a gente está tratando de parte do corpo, ó, meu dedo, eu não comprei, eu não adquiri, mas é meu, é parte do meu corpo. Então, para indicar parte do corpo, usamos possessivo. Para indicar parentesco, para indicar relação afetiva, como amizade, como namoro, como casamento, tudo isso eu utilizo possessivo também, tá? Meus filhos, minha cabeça, entre outras coisas, o possessivo também é utilizado. Uma observação importante sobre os possessivos. Como a gente costuma utilizar no dia a dia o você e o tu, raramente a gente usa o tu, né? Também depende da região do país e da pessoa mesmo, mas quando usamos o tu, a gente flexiona como se fosse terceira pessoa. Em vez de tu vais, a gente diz, ó, tu vai. Isso pelo menos aqui no Nordeste. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de uniformizar o tratamento. Como assim? Ó, se eu digo, ó, tu aí, chega cá, me empresta aí essa caneta, é sua? Opa, eu disse tu. Aí acabou de dizer, essa caneta é sua? Sua, eu utilizaria tanto para ele ou ela, mas também eu utilizaria para você. E teu ou tua é que eu utilizo para tu. Então aqui, ó, me empresta tua caneta, aí sim. Ei, tu, chega aí. Me empresta tua caneta, aí porque está uniformizando o tratamento. Agora se eu digo, ó, não perca essa oportunidade. O perca se refere a você, tá? Traga a sua nota. Pronto, sua nota se refere a você. Agora se eu digo, não perde esta oportunidade, ó, não perde, se você for procurar lá a conjugação do verbo perder, é o imperativo de tu. Não perde, tu. Tu não perde. Pronto. E aí eu estou usando tu indiretamente, está oculto, mas é tu. Não perde. Traga a sua nota. Ó, eu digo não perde, usando tu. Traga
já passou para o você e depois botei sua. Então aqui estou misturando o tratamento. No contexto formal isso aí é um erro, tá bom? Então cuidado que a gente tem que ter com isso aí. Bem, é isso. Então o assunto de pronomes não tem muita coisa a acrescentar. Tem muitas classificações, mas cada um tem alguma característica básica. Esse aprofundamento vocês podem fazer dando uma lida no assunto, fazendo exercício e qualquer dúvida perguntem, tá bom? Por hoje é só e bons estudos!